Eu iniciei falando aqui, Francisco, e a gente está falando muito da questão da eleição, porque, ontem, quando a PEC foi votada no Senado, o Senado manteve, foi 60, primeiro turno foram 60 e poucos votos a favor. Fernanda, depois conta para mim os números aí. 60 e poucos votos no primeiro turno a favor da PEC, 60 e poucos votos no segundo turno a favor da PEC. A gente está falando do Senado, que tem 81 senadores que votam, entende? Então, 60 e poucos votos, o número é uma vitória expressiva, mais de um terço do Senado fechou com o governo. Não é isso, Marquinhos? Me corrija se eu estiver errado. Sim. E assim, com todas essas propostas negativas. Aí, a proposta vem para a Câmara. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse o seguinte: nós vamos votar o primeiro turno hoje, dia 10, e o segundo turno viria no dia seguinte. Quando todo mundo foi pego de surpresa ontem com a decisão do Fachin. A decisão do Fachin foi uma decisão que veio surpresa, e a decisão do Fachin, da forma como ela está colocada, ela muda radicalmente o cenário, porque uma coisa é você julgar a suspeição do Moro, mas desfazer, e assim, eu julgo a suspeição, mas não estou julgando aqui as decisões. Vou manter as decisões, Lula continua inelegível, mas o Moro é suspeito. Aí, nessa brincadeira, eu tiro o Moro, porque ele usou o cargo dele para se favorecer politicamente, e aí eu jogo ele na lei da ficha suja, da ficha limpa, né? Faço qualquer questão dessa aí, tiro o Moro de jogada, entende? Que é um candidato que tira voto do Bolsonaro. E aí, de repente, o Fachin vai dar uma decisão que ele detona o Moro, assim, ele detona parcialmente, porque ele não faz nenhum julgamento do Moro. O Moro saiu limpo dessa história. Ele só diz o seguinte: você não era competente para julgar. Eu retiro as condenações do Lula, retiro tudo que eu tenho sobre o Moro, e aí eu jogo os três no embate das próximas eleições. E aí, assim, vem Lula fortalecido, porque ninguém imaginou. Você imaginava isso, Marquinhos, que viesse uma decisão como essa? Porque a decisão como essa, ninguém mais pode dizer que o Lula é ladrão. Eu fui surpreendido por essa decisão do Fachin. Foi, porque uma decisão começa agora, ninguém pode... você pode até continuar dizendo que o Lula é ladrão, mas os petistas estão aliviados. Por quê? Porque o que foi colocado, e foi muito bem colocado ontem aí pelo Gilmar Mendes, como é que o cara criou um fundamento para julgar o Lula. Foi criado um fundamento para julgar o Lula, e o Moro não podia pegar aquele julgamento e o Fachin pegou e tentou aliviar o Moro nessa história. Entende? E aí, que você retomou isso para chegar por que a pauta foi acelerada no Congresso. Isso. Aí, não, eu sei. Eu estava só contextualizando aqui para o Denilson poder entender. E aí, este cenário muda radicalmente a condução que Bolsonaro estava tendo da pandemia e a condução que Bolsonaro estava tendo esse tempo todo aqui, da questão macroeconômica, da questão da relação dele com o Congresso, da relação dele com tudo. E aí, o Arthur Lira surpreendeu todo mundo e já colocou o primeiro turno para ontem. Por quê? Porque o Bolsonaro já começou a cantar pedra. Já havia uma pressão do Bolsonaro para tentar fazer uma mudança, e o Arthur Lira não fechou com ele, porque nessa mudança os policiais de Brasília já estavam pressionando o Bolsonaro. Entende? Tanto que eles fizeram até um manifesto hoje dizendo que eles foram traídos por Bolsonaro. Isso já começou a afetar. E aí, ontem teve até uma fala que eu resgatei e mandei para as pessoas aqui, do Kim Kataguiri, sei lá, quinta categoria. Kim Kataguiri, é isso, valeu. Eu chamo ele de Kim Sopa de Letrinhas.
Que sopa de letrinhas. É o quinta categoria. Kim Kataguiri. Eu acho que ele é um cara com bom potencial para ser deputado federal, mas ele tinha que se voltar para o bem, porque ele é um cara inteligente, é um cara... ele é interessante. Pena que ele está do lado errado da força, mas tudo bem. Mas eu digo o seguinte, uma fala dele, dizendo que o governo estava fazendo... Ontem, Marquinhos, o governo estava fazendo carga contra a PEC que ele mesmo criou. Entende? Aí o governo começou a fazer uma pressão, o Arthur Lira acelerou a votação, não deixou os congressistas se contaminarem, mas aí hoje não teve jeito. Ele votou em segundo turno hoje e na votação de hoje já teve uma mudança expressiva. E isso aqui é dedo do Bolsonaro. Entende? De 341 para 302 e de 121 para 178 é uma mudança, Denilson, se você estiver nos assistindo. Eu acho que é muito interessante para a gente. Entende? Já faz eu criar uma boa expectativa para o futuro, porque eu começo a achar muito interessante. Pena que essa decisão do Fachin chegou tarde demais. Mas tudo bem, mas já o efeito Lula mesmo. E o Lula vai começar a fazer a campanha dele em cima daquilo que ele acha que o Bolsonaro podia fazer.